Estamos estudando a Bíblia versículo por versículo. Estamos agora trabalhando o Evangelho de João, que é um dos evangelhos mais ricos, totalmente diferente dos outros três evangelhos. Ele não segue em linha paralela com os outros evangelhos. Você lê Marcos e lê Lucas, você vai ver que Marcos e Lucas andam juntos. Uma boa parte do evangelho de Lucas tem Marcos dentro dele. Uma boa parte do evangelho de Mateus tem Marcos também dentro dele. E aí quando você lê Marcos, que provavelmente foi o primeiro evangelho escrito, você quando vai ler Mateus e Lucas, você vê que parece que é uma cópia expandida. E quando você vai para João, não, o evangelho de João, ele tem um direcionamento totalmente diferente, porque João ele vai abordar não a cronologia do ministério da vida de Jesus. João ele vai abordar especificamente seus ensinos e seus milagres, porque a função de João, ou o propósito de João, ele diz lá no final do Evangelho de João, no capítulo 20, que é justamente levar as pessoas a crerem em Jesus Cristo como o Messias, como o Salvador. Então ele tenta provar através do seu Evangelho que Cristo é o verdadeiro Messias, que Cristo é o ungido de Deus, é aquele que deveria ser enviado para nos salvar. É por isso que você vai ver João trazendo várias afirmações sobre a divindade de Cristo. Tanto que ele começa o seu evangelho mostrando que Jesus Cristo, não como Jesus, mas como o Verbo eterno, ele já existia antes de encarnar. Não como homem, mas como Deus. Então ele começa o capítulo 1 mostrando essa existência eterna do Filho, do Verbo. Tá? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então depois é que ele diz que esse Verbo que existia se encarnava, ou se encarna no verso 14, e depois ele vai começar a falar da obra desse Verbo, do preparo para a vinda desse Verbo através de João Batista, e da obra desse Verbo, que é Cristo. Então nós estamos no capítulo 7, e o capítulo 7 ele narra a festa dos tabernáculos. Veja aí, João capítulo 7, eu não vou ler o capítulo 7 novamente, é muito longo, nós já trabalhamos do verso 1 até praticamente o verso 44, mas nós vamos ler a partir do verso 37 novamente, verso 37 até os 53. Eu vou ler e depois eu dou uma resumida rápida para as pessoas que estão chegando hoje não ficarem perdidas, ok? Verso 37 ao verso 45. Perdão, ao verso 53, do Evangelho de João, capítulo 7. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito, que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma confusão, uma divisão, uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Porventura creu nele, quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, lá no capítulo 3, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dá-se ao caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Aí começa aí o colchete. Na Bíblia de vocês tem um colchete aí grande? Tem um colchete? Tem um tracinho aí a partir do capítulo do verso 53?
Vai fechar no final do verso 11. Veja aí. Isso, vai fechar no final do verso 11. E eu vou dizer a vocês por quê. Vamos ler a história da mulher? Verso 53. E cada um foi para a sua casa. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, ou seja, olhando, baixando sua cabeça, se encurvando, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estivesse em pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Amém? Então lemos aí uma parte do capítulo 7, finalizando a partir do verso 37, e já iniciando o capítulo 8, verso 1 ao 11. Veja bem, capítulo 7, para quem está chegando hoje, o capítulo 7 vai narrar o fato de Jesus ter ido à festa dos tabernáculos. O que era a festa dos tabernáculos? Os judeus, eles tinham 3 festas principais durante o ano religioso deles. Quais eram as 3 festas? A Páscoa era a primeira, a festa dos tabernáculos era a segunda, e a terceira era a Páscoa era a primeira, segunda era a festa do Pentecostes, e terceiro era a festa dos tabernáculos. Não é isso, irmão Roberto? Então, no sentido cronológico, porque a festa do Pentecostes acontece justamente 5 semanas depois, na verdade, 50 dias depois da Páscoa, né? Tanto que ele passou 40 dias depois da ressurreição, e 10 dias é o prazo que se dá para a descida do Espírito Santo, e é justamente na festa do Pentecostes. Então, nós temos a Páscoa, o Pentecostes, e temos a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas. Qual era o propósito dessa festa? Essa festa levava o povo judeu a relembrar da fidelidade do Senhor durante o período de peregrinação que eles tiveram da saída do Egito até a terra de Canaã. Os 40 anos que eles passaram no deserto, onde não faltou o maná que descia do céu, o pão que descia do céu, e não faltou também a água para o povo beber. A água minou da rocha, minou da pedra, não somente uma vez, mas 2 vezes. Deus foi fiel e supriu todas as necessidades do seu povo. Essa festa, ela acontecia durante 7 dias, e no 8º dia havia uma assembleia solene. Mas durante 7 dias, o que era que acontecia? Primeiro, havia uma procissão onde os sacerdotes, eles pegavam um jarro de ouro e enchiam com a água do tanque de Siloé. O tanque de Siloé era um tanque que era abastecido por uma das fontes principais que mandava água por um duto debaixo da terra, que isso foi feito desde a época desde a época de Salomão, e foi justamente organizado e melhorado no período do rei Ezequias. Tá? Isso não tem importância. Lembrem-se que a palavra Siloé significa enviado. Esse poço que ficava numa das partes lá do templo, ou próximo ao templo, ele servia como um poço que significava a providência de Deus em conceder água, em suprir essa necessidade que era tão importante num lugar daquele, na Palestina, onde a questão de água era completamente, havia uma escassez muito grande. Ter água naquela época era ter tudo. É muito mais importante do que petróleo, é muito mais importante do que ouro, é muito mais importante do que qualquer outra coisa que vocês imaginem. A água, ela é fundamental. Nós não valorizamos tanto a água que nós temos, porque nosso país é muito rico em água. Mas eu me lembro que um colega me disse que lá, por exemplo, lá nessa ilha que tem aqui perto, gente, que os aviões vão para lá constantemente,
Hã? Fernando de Noronha. Pronto, disseram que há muitos anos atrás, quando um garrafão de água mineral de 20 litros aqui custava em torno de R$2 a R$3, lá já era 20. Porque lá não tem, lá é uma ilha. Então, tudo é levado daqui para lá. Ou de Natal para lá, enfim, pertence a Pernambuco, mas Natal é muito mais perto do que Recife, de Fernando de Noronha. Fernando de Noronha é muito mais perto do Rio Grande do Norte. Então, o que acontece? Quando não se tem água, se valoriza esse bem tão importante para a nossa sobrevivência. Então, naquela região não tem água. Ter água naquela região é uma riqueza muito grande. E o povo entendia, até pelo fato de relembrar da fidelidade do Senhor, que era Deus quem supria as suas necessidades básicas, água, alimento, vestes. Então, durante 40 anos, Deus foi fiel e Ele ordenou a celebração dessa festa. Essa festa acontecia justamente depois da expiação, do dia da expiação, que era no mês 7º, onde tinha aquele sacrifício anual pelos pecados do povo. Aí o povo começava a comemorar a festa pela bênção da providência de Deus em suas vidas. Deus era aquele que supria as suas necessidades. Então, todos os dias, durante os 7 dias da festa, além de haver sacrifícios que começava com muitos, até chegar a um número mínimo, era decrescente os sacrifícios. No primeiro dia era uma quantidade, no segundo dia era menos, no terceiro era menos ainda, e assim sucessivamente. O povo, havia uma procissão onde os sacerdotes enchiam um jarro de ouro com a água do tanque de Siloé e caminhavam até o templo e derramavam essa água no altar do holocausto. Então, todos os dias acontecia isso. Um grande candelabro era aceso no átrio do templo para iluminar aquele lugar. Vocês vão ver que no capítulo 8, no capítulo 7, Jesus diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Ele é a água, a verdadeira água, ou seja, aquela água do passado apontava para ele. Se a água é necessária para a vida daquele povo, para a subsistência física, Jesus Cristo é fundamentalmente necessário para a vida espiritual. A água, como símbolo dessa vida espiritual, apontava para Ele. Ele é essa água. Então, quem tem sede, vem a mim e beba. No capítulo 8, nós vamos ver que ele vai usar outra figura. Eu sou a luz do mundo. E está no contexto da festa, porque um candelabro era aceso, um candelabro enorme, e o pátio do templo era extremamente iluminado. Então vejam, é justamente no último dia da festa, provavelmente dia 7º, alguns acham que é o dia 8º, que Jesus se levanta e aproveita a associação desse rito, dessa procissão nessa festa. Cabanas eram montadas na rua, ou nas ruas, em todos os lugares. O povo ficava nas cabanas durante esses 7 dias, recebiam os peregrinos judeus também em suas cabanas. É aí que vocês vão entender o contexto da mulher adúltera, porque nessa festa havia também muito o quê? Muita bebida, gente, muito vinho. Ou vocês pensam que os judeus iam adorar a Deus e não comiam muito e bebiam muito? Não, bebiam e muitos extrapolavam. E não havia só santidade, só gratidão a Deus, não, havia muito pecado. E não é à toa que uma mulher vai ser pega em adultério. Vão pegar ela em adultério, por quê? Provavelmente é nesse momento onde as pessoas estavam nas cabanas, morando em cabanas, nesse período da festa, em que foi facilitada a observação do ato dessa mulher. Então eles vão pegar essa mulher e vão usar essa mulher como um instrumento para tentar levar Jesus a pecar contra a própria Escritura, e assim acusarem Jesus perante o Sinédrio e terem, sim, um álibi para prendê-lo e matá-lo. Lembram que eles estão querendo matar Jesus desde o capítulo 5, porque Jesus curava no sábado e porque Jesus fazia o quê? Se dizia um com Deus. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Lembrem-se disso. A intenção do Sinédrio, dos líderes religiosos de Jerusalém, era matar Jesus. Jesus está em Jerusalém agora na festa, não chega no começo, chega da metade para o fim, justamente para não haver tempo para tramarem contra ele. E ele agora, no último dia da festa, ele aproveita para chamar a atenção. Ele já está ensinando, e agora ele aproveita para chamar a atenção para quem? Para ele. E ele se mostra como aquele que é necessário para quem quer ter vida. Que vida? A vida eterna. Veja aí versículo. Então é no contexto dessa festa, que ocorria durante 8 dias, né? mas a festa mesmo era durante 7 dias.
Mas veja aí, verso 37, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. O que o autor está querendo dizer, levantou-se, é porque ele toma uma atitude de querer chamar a atenção para si. Lembrem-se que eu expliquei a vocês que os rabinos na época, eles costumavam ensinar, não como eu estou fazendo aqui com vocês. Então, na nossa cultura, a gente ensina em pé, não é verdade? Na nossa cultura, a gente prega em pé, é da nossa cultura ocidental. Os judeus, os orientais, eles ensinam sentados. Então, Jesus estava sentado, ensinando ali no templo. Só que quando ele quis chamar a atenção da multidão, alguns acham que foi até no momento em que a procissão estava passando, o texto não diz, nós não sabemos, ele se levanta, e aí quando ele se levanta, ele grita, ele clama, ele chama a atenção para ele e diz, veja, o texto diz, e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Veja, a primeira coisa é que o significado dessa sede, ela é espiritual. Jesus Cristo, ele não está querendo que as pessoas interpretem suas palavras de forma literal. Quem tem sede, vem a mim e beba? Como assim? Ele está se colocando como essa água, que é tão necessária para a vida física, como aquele que é extremamente ou fundamentalmente necessário para a vida espiritual. Assim como ele diz no capítulo anterior, no capítulo 6, que quem comer da sua carne e beber do seu sangue tem a vida eterna, agora ele usa o símbolo da água para dizer que a água que é necessária para a vida física serve como um símbolo para ele, como aquele que é necessário para a vida eterna. Por isso que ele vai dizer, no versículo 38, ele vai mostrar qual é o caminho para se beber dele, tá? Ele aproveita agora e sai do símbolo, embora use o símbolo ainda nesse versículo, ele diz o que significa beber dele. Beber dele significa crer nele. É aquele que vai depositar a sua esperança e a sua fé naquilo que Cristo é e naquilo que Cristo faz. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Qual era a Escritura na época? Era essa Bíblia que nós temos aqui? Não era só uma parte dela. Era o Antigo Testamento. Ainda não existia o Novo. Então, quando ele diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Qual texto do Antigo Testamento ele está se referindo especificamente? Não sabemos. Temos apenas opiniões. Vários textos falam sobre isso. Mas há um específico, que é Isaías 58:11 e Isaías 40, eu anotei aqui, Isaías 44:3. Então, mas há outros textos. São textos que mostram que o derramar do Espírito, veja, derramar do Espírito já é um símbolo de água, mas que o Espírito é comparado a um derramar de águas. Mas ele está se referindo, veja aqui o texto, ele diz, quem crê em mim, verso 38, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então veja, a água viva não flui da fonte que vem para o poço, que a ideia de água viva é de uma água movente, não de uma água parada, de uma água que se move. Foi isso que a mulher entendeu, a mulher lá, a mulher samaritana entendeu, quando ele disse que se ela soubesse quem era que estava pedindo água a ela lhe pediria, ele daria a água da qual ela nunca mais teria sede, a água viva. E ela pensou que a água viva que ele estava falando era uma água que é como se ele pudesse alcançar naquele poço uma água que vem justamente, que jorra, não a água parada, mas aquela água limpa que está jorrando, e fosse dar para ela e essa água tivesse algum poder que matasse a sua sede para todo sempre. Ela entendeu literalmente, mas ele não estava falando sobre isso. Ele estava falando justamente sobre o fato de que todo aquele que crê em Cristo, ele é selado com o quê? Ele é batizado com o quê? Com o Espírito Santo.
Todo que crê em Cristo é batizado com o Espírito Santo. Pastor, eu sou batizado com o Espírito. Se você crê em Cristo, se você nasceu de novo, você é batizado com o Espírito Santo. Não, mas na igreja do meu amigo diz que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção, é falar em línguas. Bem, aí é uma compreensão equivocada das Escrituras. A Bíblia fala que selo e batismo com o Espírito Santo tem a ver com o nascer de novo. O que o Espírito, somente o Espírito pode fazer. É o que Jesus diz a Nicodemos: se não nasceres da água e do Espírito, não podes ver o reino de Deus. Não, mas a igreja diz, tal igreja diz que eu tenho que orar buscando o batismo com o Espírito Santo. Não, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina a orarmos ou a buscarmos o enchimento com o Espírito. É diferente. Só se enche com o Espírito quem já foi batizado, ou quem já tem o Espírito. E os dons, pastor, e o dom de línguas? Você pode ter ou não ter. Aliás, alguns até discordam que o dom de línguas ele seja necessário hoje, mas a gente entra nisso num outro momento. Eu já falei sobre isso com vocês aqui. E alguns outros dons já podem ter servido a uma época específica e podem servir num contexto específico. Não esse dom de línguas que a gente vê por aí não, tá? Todo mundo fica imitando um ao outro, né? E a gente já sabe até as palavras que saem da boca das pessoas, né? Se você anotar e você começar a ler aquilo ali, você está falando em línguas estranhas, né? E o que tem de esquizofrênico aí também falando em línguas estranhas não é brincadeira. Então não se incomode com isso, nem se preocupe, que isso não tem nada a ver com as coisas de Deus, não. Isso é mais invencionice do homem e é mais coisa para agradar o homem, para dizer que é mais espiritual do que os outros. Um dom de língua que não significa nada, que não tem interpretação, que não tem nenhuma palavra de Deus para o povo, ele não é nada. Tá? Então, eu não tenho nenhum medo, nenhum receio de falar sobre isso com vocês. E sei que não estou pecando, mas estou zelando por aquilo que a palavra diz. Porque, na verdade, isso não é o mais importante da vida cristã. Línguas, profecias. O mais importante, irmãos, é termos uma vida de temor a Deus, de obediência à sua palavra, de serviço ao Senhor. Isso sim é mais importante. Mas, vamos lá, vamos adiante. Então, o que acontece? Quando Jesus diz, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, ele está falando da obra que o Espírito Santo vai realizar em nosso coração. Como assim? Aqueles que crerem em Jesus receberão um Espírito que é como uma água viva que vai fluir de dentro deles durante a vida deles. Vocês estão entendendo o que ele está dizendo? Quando você crê nele, o Espírito entra em você. Na verdade, alguns, e eu sou desse time, que eu acho que você só crê porque o Espírito, na verdade, já entrou e já está gerando essa fé no seu coração. Mas tudo bem. O que acontece é que quem crê em Jesus Cristo, só pode crer nele quem tem o Espírito dele, tem esse Espírito que vai fazer com que dessa vida, esse Espírito flua, ou a obra desse Espírito se manifeste na vida das outras pessoas. Então, através de você, as outras pessoas conhecerão a obra do Espírito. Vocês estão entendendo, né? É isso que ele está querendo explicar aqui. Veja que ele diz, no versículo 39, isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora o quê? Dado. Não fora dado como? Não fora dado como ele haveria de ser no Pentecostes. Mas ele já estava atuando. Ele não disse a Nicodemos que se Nicodemos não nascesse. Então, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, ele já operava, como operava no Antigo Testamento, e operava também no ministério de Cristo. Cristo era cheio do Espírito, era ungido pelo Espírito, foi ungido pelo Espírito no seu batismo, fazia as obras de Deus pelo poder do Espírito Santo. Então, ele está querendo dizer que esse Espírito seria derramado, segundo a profecia de Joel, como vai acontecer, evidentemente, em Atos capítulo 2, de forma abundante. Os crentes receberiam a presença desse Espírito, mas algo ainda deveria acontecer para que esse Espírito fosse derramado. E aí o autor dessa carta vai explicar, quando ele diz, até aquele momento não fora dado, por quê? Estou lendo o versículo 38, do capítulo 7. Porque Jesus não havia sido ainda glorificado. E aí eu li com vocês João, se você quiser abrir, João capítulo 16, versículo 7. Você deixa marcado aí em João 7, vá para o capítulo 16, verso 7. Alguém pode ler? Amém. Então, ele diz, porém, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou-lo enviarei.
Então, ele vai fazer essa mesma promessa, ou uma promessa semelhante, no capítulo 1 de Atos, quando ele vai dizer que eles devem esperar em Jerusalém, porque eles iriam receber, né, o poder, né, até que sejam revestidos de poder, né, e ser-me-eis testemunhas, né, em Jerusalém, em Samaria, então, até os confins da terra. Então, esse Espírito desce no capítulo 2, vocês conhecem a história, é o evento do Pentecostes. Inclusive, irmãos, o evento do Pentecostes, ele é único. Assim como a ressurreição de Jesus, assim como a sua morte na cruz, assim como a entrega dos 10 mandamentos, assim como alguns acontecimentos que tiveram antes, o nascimento de Cristo, o Pentecostes, a subida de Cristo ao céu, o Pentecostes é um evento único. O que é que eu quero dizer com isso? O evento Pentecostes, ele não vai se repetir, nem nunca se repetirá. Ah, está havendo um Pentecostes aqui. Não. Jamais a gente vai ver línguas repartidas como um fogo na cabeça das pessoas, um barulho de um vento, e as pessoas falando em línguas e idiomas, de mais ou menos 15 nações, falando das grandezas de Deus, como aconteceu ali no capítulo 2. Então tem gente que quer que se repita o Pentecostes. Não vai se repetir, é um evento único. São eventos que vão marcando, olha, aquilo que Deus está fazendo na história da redenção, na história da salvação. Então são coisas fundamentais na obra da salvação dele. Então uma delas é a descida do Espírito Santo. Diga, irmão Roberto. Não foi semelhante à descida do Espírito Santo. Muito boa pergunta. O que é que aconteceu na casa de Cornélio? O que é que aconteceu na casa de Cornélio? Primeiro, pregação do Evangelho. Pedro vai e prega o Evangelho, a palavra de Deus para eles. E era necessário, aí é o que eu quero que vocês entendam. Naquela época, qual era uma das características de que o povo verdadeiramente tinha recebido o Espírito Santo? Aí sim, havia uma necessidade externa. O que era que acontecia, pelo menos no início da igreja, que estava começando com os gentios, era necessário que houvesse línguas e profecias. Aí quando o Espírito descia, uma das evidências, né, quando o Espírito, na verdade, ele já tinha descido, né, não era que ele descia. Quando o Espírito Santo entrava na vida das pessoas, as pessoas demonstravam fé na palavra, e esse Espírito invadia o coração das pessoas e gerava uma nova vida. Era como se fosse uma confirmação externa daquilo que o Espírito estava fazendo no coração. Isso foi importante no começo da igreja, por quê? Porque era difícil um judeu aceitar que um gentil poderia ter a mesma fé que ele, a mesma salvação que ele. Tinha que haver algo que mostrasse, tanto que esses acontecimentos vão ser relatados, né, no concílio que vai haver no capítulo 15 de Atos. Pedro vai defender Paulo e Barnabé justamente porque ele vai dizer, não, o mesmo Espírito, né, que nos foi dado, a mesma salvação também aconteceu com os gentios, porque eu fui lá na casa de Cornélio. Então, Cornélio, aí você vai ver o pessoal lá de Éfeso, né, aqueles homens que tinham ouvido falar só de João Batista, não do Evangelho completo, com Cristo, com a descida do Espírito. Então, hoje em dia não é assim. E também não passou a ser assim na continuidade da igreja. Veja que quando Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4, ele vai dizer quais são as características de um nascido de novo. Aí ele não vai falar mais de dons. Ele vai falar de quê? Ele vai falar do fruto do Espírito. Ele vai falar da vida transformada. Aquele que mentia não vai mentir, aquele que roubava não rouba mais. Nós não somos agora como as pessoas, aqueles que receberam o Espírito, que são crentes, eles vão ter que se despir do velho homem e se vestir do novo homem, que se renova a cada dia, que é conforme a imagem de Cristo. Nós vamos ter que perdoar, nós vamos nos irar e tentar não pecar, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Então, uma série de coisas Paulo vai falar. Ele não vai falar que você tem que ter o dom de línguas, que você tem que profetizar para demonstrar que você é um nascido de novo, mas ele vai falar do fruto do Espírito. Vai falar também aos Gálatas a mesma coisa. Do fruto, é claro, claramente em Gálatas. Mas aos Efésios ele vai falar da transformação na vida, primeiro pessoal, e nas instâncias que essa vida tem. Por exemplo, ele vai falar sobre o marido, sobre a mulher, vai falar sobre o servo, vai falar sobre o senhor desse servo, vai falar dos filhos,
vai falar dos pais. Então ele vai mostrar que essa transformação ela vai envolver todas as áreas da nossa vida. Vocês estão me entendendo ou não? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que a obra de Deus, ela não como aconteceu no começo da igreja, ela não tem que se repetir. O Espírito está presente no nosso meio? Está. Mas é necessário que haja aquelas evidências do Pentecostes para que eu saiba que o Espírito está presente? Não. Por quê? Porque parece-me que com o crescimento da igreja e o desenvolvimento dessa igreja, os apóstolos foram entendendo mais claramente, especificamente Paulo e outros, que quando o Espírito começa a agir em nós, necessariamente não são esses dons que vão aparecer, mas a transformação da vida. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo, né? Eu posso não ter o dom de línguas, mas se o Espírito habita em mim, eu não posso ser mais o mesmo Adriano que eu era antes de conhecer a Cristo. Vocês estão entendendo, né? O que Paulo vai perguntar no capítulo 12 aos Coríntios? Todos são apóstolos? A resposta é o quê? Não. Todos são profetas? Qual é a resposta? Não. Ele está falando sobre um corpo que tem muitos membros. E ele está falando para uma igreja que tinha muitos dons, mas que era uma igreja completamente carnal. E aí ele vai dizer, olha, vocês estão usando os dons que Deus tem dado, que o Espírito tem administrado, junto a vocês, de forma errada. Porque os dons que vocês não têm usado ele para a glória de Deus e para a edificação do corpo, mas vocês estão destruindo o corpo. Então esses dons que vocês têm não estão servindo para nada. Por isso que no capítulo 13 ele vai dizer que sem amor, mesmo que eu fale a língua dos homens e dos anjos, não significa nada. Então ele vai nesse capítulo 12 de 1 Coríntios dizer, são todos apóstolos? É uma pergunta retórica que requer uma resposta negativa. São todos apóstolos? Qual é a resposta? Não. São todos profetas? Não. Têm todos dons de curar? Não. Profetizam todos? Não. Interpretam todas as línguas? Não. Falam todos línguas estranhas? Qual é a resposta? Não. Aí diga, meu irmão. Não necessariamente ele profetizou, quer dizer que ele tinha o dom da profecia. Naquele texto lá de Jesus, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome. Não necessariamente quer dizer que ele tenha o dom. Só tem dons espirituais quem nasceu de novo. Dons espirituais. Já, deixa eu usar a palavra, dons naturais, que também é o Espírito Santo quem dá. Não sei se vocês sabiam disso. Quem nos dá tudo que nós temos? Não é Deus? Só que esses dons, ou os talentos naturais, ou a capacidade humana, não necessariamente vai servir para um propósito espiritual e para a glória de Deus. Todo dom espiritual, ele tem um propósito que é a glória de Deus. É claro que tudo será para a glória dele, mas para a edificação do corpo. Então, se você tem um dom, e tem, como crente você tem que ter, não importa se esse dom ele é visível, ou tão claramente visível como o dom da palavra, do conhecimento, como da sabedoria, como profetizar em si, o profetizar é o proclamar, né, as verdades de Cristo. Eu sei que não é para eu entrar nessa área aqui, mas não vou entrar, vou só ser rápido. Mas todo dom que um crente nascido de novo recebe, só um crente, o dom espiritual, somente um crente nascido de novo é que pode receber. Agora, isso não quer dizer que a capacidade humana ela é deixada de lado. Por exemplo, uma pessoa pode vir e pegar a Bíblia aqui e com conhecimento humano, com os talentos humanos, ele pode dar um ensino, ele pode falar, ele pode... Isso não quer dizer que ele tem o dom da palavra. É a graça comum. É a graça comum. Qual será a diferença? É que o que tem o dom da palavra, primeiro, vai usar isso de uma maneira, ou Deus vai usá-lo de tal maneira com aquele dom, que vai edificar quem ouve. Enquanto que o que não tem pode falar a mesma coisa, mas não vai significar nada. Vai chegar só aqui, ó, ou só aqui nos ouvidos, mas não chega no coração. Vocês estão entendendo, né, o que eu estou... Então, é interessante isso. Diga, minha querida, quer perguntar? Sim, é difícil, não é fácil não. Mas só para você entender que as coisas espirituais que Deus nos concede, primeiro, servem para a edificação de quem? Da igreja, do corpo de Cristo.
Então, todos os dons que a igreja recebe, que você recebe, que eu recebo como crente, vai ter um propósito. Qual é o propósito? O crescimento de quem? Da noiva do Cordeiro. É esse propósito. O propósito não é para eu me gloriar, para eu me achar melhor do que o outro. Não. Agora, naturalmente, a partir do momento que eu tenho vida, que eu sou um ser humano, eu sou abençoado com vários talentos naturais que eu vou usar na minha vida. Eu vou ter capacidades mútuas para muitas coisas, talvez para determinadas coisas que o irmão já tem para outras. Alguns vão ser muito perspicazes com as mãos em construir coisas, em elaborar coisas. Outros vão ser muito mais perspicazes com as ideias. Outros vão ser muito mais perspicazes com a música, enfim. Isso são coisas que Deus concede ao homem também. Mas não tem o propósito específico de edificar a igreja. Vão servir para o nosso benefício? Vão, porque Deus é bom, Deus derrama, manda sol e chuva para bons e maus. Está dentro desse contexto. Estão entendendo, né? Então, nesse sentido, então, por exemplo, a medicina. A medicina é ou não é uma bênção para as nossas vidas? O crescimento do homem nessa área, na tecnologia, na engenharia, na ciência, na física, tudo isso é bênção ou não é para nós? Sim. Quem é que concede isso? Deus. Mas o propósito disso é a edificação da igreja? Não necessariamente. Isso é para o bem da vida. Isso faz parte da misericórdia de Deus. Mas a edificação da igreja é diferente. É Deus tratando com o seu povo. É um relacionamento que Deus tem somente com o seu povo, íntimo. E que Ele usa o seu Espírito especificamente para preparar o seu povo para aquele grande dia. Ou para a sua partida, para aquele encontro com Ele. É a lavagem da noiva, é a santificação da noiva, é a edificação da noiva. E aí Ele vai usar vários dons para isso. Aí esses dons são concedidos apenas ao seu povo. Ficou mais claro agora? Diga, minha irmã. Há uma confusão tremenda. Olha, nosso Brasil, ele foi evangelizado pela igreja. Nosso Brasil, a maior igreja que nós temos no Brasil é a Igreja Assembleia de Deus. Eu não estou falando contra nenhuma igreja aqui não, viu, irmãos? Por favor, só estou falando por quê. Então, é comum vocês ouvirem no rádio, é comum vocês terem amigos, amigas, porque tem crente demais da Assembleia de Deus. E das igrejas pentecostais, muitos também que pensam da mesma forma, porque já é uma doutrina oriunda das igrejas da Assembleia de Deus. Então, essa ideia do batismo com o Espírito Santo ser uma segunda bênção, e de ser evidenciado, ou seja, demonstrado através do dom de língua. Então, esse ensino já existe no Brasil há mais de 100 anos. Aí, quando você vai conversar com alguém, por exemplo, na Assembleia de Deus, só é pastor, só é presbítero, só tem algum cargo, só tem alguma função lá, se falar em línguas, porque é uma evidência, segundo eles ensinam, do batismo com o Espírito Santo. Mas quando você vai para a Bíblia, isso não tem fundamento bíblico. Não tem fundamento bíblico. Nossos pais, nossos mestres, a igreja, de modo geral, ela sempre ensinou que o batismo com o Espírito Santo é o novo nascimento. Porque está claro isso. Paulo vai dizer que todos nós fomos batizados em um só Espírito, em um só corpo, em um só Espírito, em uma só fé. Efésios capítulo 4. Todos, ele diz todos nós, ele não está dizendo, olha, somente alguns de vocês aí foram batizados no Espírito. Não, todos nós fomos batizados em um só Espírito. Espera aí, pastor, eita Jesus, e o que é falar em línguas? Falar em línguas é um dom, que infelizmente nós não vemos hoje em dia muito claramente, porque está uma confusão tremenda nas igrejas pentecostais. Aí o camarada fala em línguas dizendo xaramanai, aí o outro vai fazer a mesma coisa no outro dia. Ele acha que pelas emoções dele, o xaramanaia dele é o dom de línguas. Aí um grita mais alto lá, outro grita mais alto acolá, e o povo vai pensar que é um bocado de doido, fazendo barulho, ninguém entende nada. É o que Paulo diz, eu prefiro falar 5 palavras que sejam compreensíveis, do que milhares em línguas que o povo não vem entender, não possa dizer só um amém. Se entrar um incrédulo, ele vai entrar lá e vai sair, não vai entender nada. Um diz xaramanaia, outro diz xarabanaia, e aí vai, eu não estou zombando não, viu, irmãos, mas eu estou falando da realidade. É a realidade, é desse jeito. E cria aquele círculo dos mais espirituais, tá? Os mais espirituais, os que são e os que não são, os que têm e os que não têm. Jesus Cristo, João Batista diz, eu vos batizo com água, mas virá uns que vos batizará
Com o Espírito Santo. Mas ele também batiza com o quê? Com fogo. E aí o fogo tem a ver com juízo, tá? Não tem nada a ver com um batismo com o Espírito Santo. Não procure batismo com fogo, não. Jesus me batiza com fogo. Faça isso não, meu irmão, pelo amor de Deus. Batismo com fogo é juízo, é misericórdia. Jesus me batiza com o Espírito Santo. Aí Jesus Cristo vai dizer, você não nasceu de novo não, meu filho? Você não já nasceu de novo, o que é que você quer mais? Aí Paulo vai dizer, escrevendo aos Efésios, não vos embriagueis com vinho, mas o quê? Enchei-vos do Espírito. Não é busquem o batismo, enchei-vos. E aí eu me encho do Espírito Santo quando eu oro, quando eu leio a Bíblia, quando eu tenho comunhão com a igreja, quando eu estudo a palavra, quando eu evangelizo, quando eu sirvo ao Senhor, quando eu estou nesse interesse, quando eu jejum para buscar a presença de Deus, não jejumar para fazer barganha, aí sim, aí é diferente. E João, hein? A gente volta para ele? Vamos lá, né? Então, o que é isso? Beber dessa água é crer em Cristo, e o Espírito Santo, é claro, vai vir habitar naquele que já habita naquele que crê, creio eu, que a fé e o arrependimento é uma evidência que o próprio Espírito Santo vai gerar em nós, mas esse crente, ele passa agora dele passa a fluir essa água, esse Espírito que habita nele passa a fluir do seu interior, dessa sua nova vida. Amém, é isso mesmo. Sim, é antes e é inconsciente. Regeneração e conversão. Deixa eu explicar a vocês aqui rapidamente, para quem não entende. Olha, regeneração é uma obra do Espírito que é gerada no nosso homem interior. Você não sabe quando é que começa essa obra. Não tem como. Agora, a evidência de que você foi regenerado, ou que o Espírito Santo gerou uma nova vida, vai se dar através do arrependimento e da fé. A isso nós chamamos de quê? De conversão. Veja que Jesus disse a Nicodemos, se não nasceres da água e do Espírito. Lá na frente ele vai comparar o Espírito ao vento, que sopra onde quer, que você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Então a obra do Espírito Santo, ela não é compreensível. Ela é percebida sim, mas ela é percebida pelos atos externos. A regeneração é um ato interno que o Espírito gera em nós. Regenerar, nascer de novo, o novo nascimento, a nova vida. E aí você não sabe quando aconteceu. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você tem um marido que não é crente. Vou dar o exemplo das esposas aqui, isso é muito comum nas igrejas. A esposa tem um marido que não é crente. Aí esse marido começa a vir com ela para a igreja. Ela está orando pelo marido, há muitos anos, ou há meses. E aí ela lê a Bíblia em casa, o marido vê, ela assiste um programa cristão saudável, que hoje está difícil, mas você encontra. Aí o marido está ali ouvindo, ela prega para o marido está ouvindo o evangelho, e o Espírito Santo está o quê? Trabalhando na vida do marido, estou dando um exemplo, no coração dele. Aí de repente ele diz, eu vou para a igreja, eu quero ir ouvir lá, eu quero ir no culto da sua igreja, e ele vem, aí tem os cânticos da palavra, aí tem as orações, aí tem a pregação. Aí o coração dele, ele está ali ouvindo a pregação, o Espírito Santo está trabalhando no seu coração. Eu não sei se vai durar anos, se vai durar dias, aí é Deus quem decide. Mas vamos dizer que o Espírito Santo está fazendo a obra. E aí, de repente, esse marido se desmorona diante do Evangelho, diante da palavra de Deus. Chega um determinado dia que ele diz, eu quero servir a Jesus, eu creio que não há salvação fora dele. Se o Evangelho verdadeiramente for pregado. Eu quero andar com você nesse caminho. Eu quero andar com esse Deus. Eu sei que sem Ele eu estarei perdido. Eu irei para o inferno. Eu me arrependo dos meus pecados. E você começa a ver que esse homem não só crê, não só se arrependeu dos seus pecados, mas que a vida dele, suas atitudes, começam a mudar. Não é da noite para o dia não, viu? E vai ser uma mudança contínua até o final da vida dele, como é na nossa. Porque existe em nós ainda o homem velho, a natureza velha. Então essa luta entre a carne e o espírito, entre a natureza pecaminosa e o Espírito Santo vai ser até o final da vida. Então esse homem que confessou Jesus Cristo com a sua boca e disse que passou a crer nele e que arrependeu-se de seus pecados, que entendeu o Evangelho, esse homem se converteu. Foi algo externo, mas que para isso acontecer o Espírito Santo já vinha o quê? Não foi assim com você? Não foi assim comigo?
Nós cremos e nos arrependemos por causa da obra do Espírito em nossos corações. Ele opera em vós tanto o querer quanto o efetuar, diz o apóstolo Paulo. Deus abre o nosso coração, Ele abre para o Evangelho. Se não for Ele, meus irmãos, como foi que Paulo se converteu, vocês lembram? Paulo já vinha ouvindo, olha, o Evangelho, olha, há muito tempo. A pregação de Estevão foi impactante para Paulo. Vocês acham que Paulo não estava ali quando Estevão estava pregando no capítulo 7 de Atos? Diz que a capa daqueles que apedrejavam Estevão foi colocada aos pés dele. Eita, Deus, o Espírito Santo já vinha trabalhando no coração de Paulo. Aí, de repente, ele levou aquele murro, né? Bum! O Senhor aparece para ele, ele se prostra no chão, ele cai no chão. Inclusive, a Bíblia não fala que ele caiu do cavalo, viu? Não tem isso no texto bíblico. Eu sei que isso é mais uma cultura. Provavelmente, ele deve ter usado cavalo. Mas o texto não diz lá que ele caiu do cavalo, mas diz que ele caiu ao chão, que ele se prostrou diante do Senhor quando apareceu para ele. Então vejam que é Deus quem faz a obra no homem. É monergística, é um ato soberano, divino. O homem só responde aquilo porque Deus ele age primeiro no seu coração. Estávamos mortos. Se o Senhor não nos ressuscitar, não há reação nenhuma a Ele. Amém? Então vejam, vamos lá para o nosso texto para terminar. Eu vou deixar a mulher adúltera para a próxima semana. Mas vamos terminar nosso texto. Veja o versículo 29. João 7, perdão, 29 não, verso 40. Então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras, veja, quando Jesus disse, quem tem sede vem a mim e beba, pois aquele que crê em mim do seu interior fluirão rios de água viva, né? Fluirão rios de água viva. Nós já vimos que há uma base na palavra para isso, os profetas falavam disso. Verso 40 diz, então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam, este verdadeiramente é o profeta. Não se sabe bem se eles estavam entendendo que Jesus era o profeta profetizado por Moisés, em Deuteronômio 18, o profeta que viria, o Messias. Não se sabe se eles estavam crendo corretamente. Mas no verso 41, há outra categoria de pessoas aí, olha, no meio da multidão. Verso 41, outros diziam, ele é o Cristo. Veja, ele é o Messias. Embora também não sabemos se essa fé era a fé genuína. Porque o entendimento de Messias para os judeus era um entendimento muito mais político, muito mais terreno, do que um Messias que vinha nos libertar do pecado. Eles estavam muito mais preocupados com o Messias que vinha libertar eles do jugo romano, do jugo de outras nações. Eles não tinham entendimento tão elevado de que o Messias ele viria salvar o homem de seus pecados. Ele é o nosso Salvador, mas dos nossos pecados, da ira de Deus, da condenação eterna. Então nós temos dois grupos já aqui, os que achavam que ele era o profeta, os que achavam que ele era o Messias, mas não se sabe bem se era compreensível, se essa fé era uma fé verdadeira, e o terceiro grupo que não acreditava, está aí no versículo 41. Outros, porém, perguntavam, porventura o Cristo virá da Galileia? Lembrem, Jesus foi criado onde? Na Galileia, na região da Galileia. Em que cidade? Nazaré. A Galileia é como se fosse Pernambuco, e Nazaré é como se fosse Jaboatão. Só que Jesus nasceu em Recife, ó. Jesus nasceu em Belém, mas o povo pensava que ele era de Jaboatão, pensava que ele era de Nazaré, uma cidadezinha que ninguém liga, né? Está ali do lado, escanteado. Uma vez eu fui dizer que era de Recife, aí o camarada disse, você mora onde? Eu disse, Candé, não, você não é de Recife, não, você é de Jaboatão. Eu fiquei com uma vergonha tão grande, né? Eu querendo abafar, disse que era de Recife, ó. O camarada, Recife é conhecido, né? A capital de Pernambuco. Não. Sim, mas não a idade certa. Acima de 2 anos, com certeza. Acima de 2. Acima de 2. Provavelmente, eu acredito que mais de 4 anos, porque como a contagem do nascimento dele é mais ou menos 4 anos de diferença, para o 0, menos negativo, então provavelmente mais de 4. Mas pelo menos acima de 2 eles dizem, né? Porque Herodes manda matar as crianças de 2 anos para baixo, né? Então ele já tinha ido embora, né? Alguns vão... chega na casa. Isso, por causa do tempo que já tinha passado. E inclusive isso, viu, irmãos? As pessoas fazem um presépio, né? O maior erro do mundo. Vocês percebem que no presépio tem boi, tem cabra,
tem animal, tem manjedoura e tem a presença de quem? Dos reis magos. É um erro. Quando os reis magos visitaram Jesus, Jesus não estava mais na manjedoura. Jesus estava na casa com a sua mãe e com o seu pai. Interessante isso. Quando os magos chegaram, ele não estava mais lá em Belém na manjedoura, não, ele já estava em casa. Isso, 3 presentes, mas também tem isso também. Mas há toda uma tradição que às vezes a gente se perde, porque... Então, quando você vê lá o presépio, vê a presença dos magos, aí você vai dizer, eita, esses magos não estavam lá. Né? Quem foi visitar Jesus na manjedoura foram os pastores de Belém, e não os magos. Quando vocês estiverem lendo a Bíblia, vocês vão se lembrar de mim, tá? Mas vamos lá, vamos caminhar. Então, esse povo disse, olha, o Cristo virá da Galiléia. É verdade que o Cristo não vem da Galiléia, irmãos. Eles não sabiam que Jesus tinha nascido em Belém. Eles achavam que Jesus tinha nascido em Nazaré. Pelo fato do ministério de Jesus durar tanto tempo ali na Galiléia e Jesus ter crescido em Nazaré, ter sido criado em Nazaré da Galiléia. Então eles diziam, não tem lógica dele ser o Messias, porque nenhum Messias virá, porque existe uma profecia. Veja aí versículo 42, não diz a Escritura, é uma pergunta, que o Cristo, ou ungido de Deus, vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi. Assim houve uma confusão entre o povo por causa dessa mistura de crenças em Cristo e daqueles que não criam. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Veja aí, a gente já vai encerrar, né? Mas veja aí, por favor, abra sua Bíblia em Miqueias. Você vá para Mateus, aí você volta, que fica mais fácil de achar Miqueias. Encontrando Mateus, aí você começa a voltar, aí você vai encontrar Malaquias, vai encontrar Zacarias, vai voltando, Ageu, Zacarias, aí você vai voltando, Sofonias, Ageu, Sofonias, aí vem Abacuque, Naum, aí você vai voltando, aí chega Miqueias, capítulo 5, é bem pequenininho, capítulo 5, verso 2, Miqueias, capítulo 5, verso 2, está aí a profecia sobre o Messias, de onde ele viria. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esse é o Messias. Então, eles estão se referindo a esse texto. Quando eles dizem, olha, a palavra, a Escritura diz que o ungido de Deus não vem da Galiléia, ele vem de Belém, ele vem da Judeia. Diga, irmão Roberto. Tem misericórdia de mim, justamente. Havia uma profecia, o livro de Crônicas vai mostrar, capítulo 7, né, que quando Davi não quer construir um templo para Deus, e aí Deus diz, não, você não vai me construir templo para mim não, porque você é um homem que suas mãos são muito sujas de sangue. Não havia, Davi era um guerreiro, e não havia tempo para isso. Aí Deus vai dizer que vai ser no reinado de seu filho, que esse templo será construído. Mas Deus se agrada do coração de Davi de querer oferecer o melhor para ele. E aí Deus diz, agora eu vou fazer com que da tua descendência surja um rei que reine, estou falando com minhas palavras, né? Para todo sempre. Da tua casa sairá ou o teu trono subsistirá para todo sempre. Jesus é o descendente dessa linhagem de Davi, por intermédio de Maria, e alguns acreditam também de José, tanto que eles vão o censo, cada um tem que ir para a sua cidade de origem, para a sua descendência de origem, e quando Herodes faz um censo, para saber a quantidade de pessoas que tinham, é justamente José e Maria que estavam casados, Maria estava grávida do Espírito Santo, vão para onde? Vão para Belém, para a origem deles. E é lá em Belém, nesse período do censo, que quem vai nascer? O Messias, o Salvador. Só que isso tinha sido guardado a 7 chaves, por medo de que esse menino fosse assassinado por Herodes, e depois pelos seus filhos. Vocês estão entendendo? Então isso foi escondido na vida de Jesus. Claro, para os discípulos isso era muito claro. Para os discípulos isso estava claro.
Provavelmente Jesus era muito aberto com eles. Para alguns que estavam mais próximos também. Mas aquele povão ali, que estava ouvindo o Senhor, eles diziam, esse é o Nazareno, ele vem de Nazaré. Não sabiam que ele tinha nascido em Belém de Judá. Ele era verdadeiramente o Cristo. O que é que ele diz? Que as coisas de Deus são reveladas a quem? Isso. E aos pequeninos. Não aos sábios, mas aos pequeninos. Por isso que ele falava em parábolas também. As coisas de Deus são reveladas aos pequeninos, porque Deus quis assim. Aqueles líderes e eles vão dizer aqui, olha, vamos só encerrar a nossa leitura, verso 45 diz, voltaram, pois, os guardas que tinham sido enviados para prender Jesus, à presença do Sinédrio, os principais sacerdotes, verso 45, e fariseus, e estes lhe perguntaram, por que não o trouxestes? Responderam eles, jamais alguém falou como este homem. Eles ficaram abismados com o ensino de Cristo. Ele falou divinamente, ou seja, a palavra de Cristo tinha autoridade, tinha enchido até o próprio coração dos guardas de alegria, de paz, e tinha feito com que eles se tornassem convictos de que aquele homem era um homem diferente. Foram prender, quando chegaram, ouviram os ensinos do Senhor e ficaram completamente perplexos com a maneira que Jesus falava, o seu ensino. E aí eles, jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus, será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou alguns dos fariseus? Veja, os fariseus estão dizendo, quem tem autoridade de julgar que o que ele fala é quem? Somos nós. Porque a gente conhece. Eles disseram, a gente conhece a Bíblia. Então quem pode julgar somos nós. Olha o que é que eles vão falar do povo. Verso 49, quanto a esta plebe, ou seja, este povo da terra, eles nada sabem da lei, é maldita. É verdade, o povo não costumava ler, a estudar as escrituras não. Eram poucos que tinham essa oportunidade e privilégio. E eles estão dizendo, esse povo não sabe de nada, esse povo não sabe das profecias, não sabe interpretar as escrituras. Mas não era verdade. Muitos conheciam. Mas eles se colocam num pedestal de dizer, não, nós temos a autoridade, nós somos o poder. Não é assim também hoje, né? Vá abrir sua boca em determinadas igrejas para você falar alguma coisa para ver se você não é logo queimado, né? Ai de você se você, né? Se você duvidar do presidente. Nessas igrejas aí, fala menos o nome de Jesus, mas o nome do presidente da igreja, cada um que vai dirigir um culto tem que dizer, eu estou aqui em nome do presidente da nossa denominação, pastor, reverendo fulano de tal, não é isso? Pelo amor de Deus, irmãos. Estou aqui em nome do presidente. Aí quando vai terminar o culto, eu estou terminando o culto e também em nome do presidente. Pelo amor de Deus. O culto é para Cristo. Eu quero saber de presidente nenhum. Não leve meu nome para nada não, porque eu não sou presidente de nada. Eu não sou nada, nós somos servos. Eu estou aqui em nome do pastor Adriano. Só se eu pedir para você ir meu nome. Mas aí sim, mas não. Você está ali para servir a Deus, para adorar a Cristo. Eu sou ninguém, eu sou nada. Sabe, mas se exalta demais os homens. Então o que eu quero que vocês entendam, irmãos, é que não é diferente hoje, viu? Esses homens que têm o poder nas mãos, eles não querem perder esse poder não, eles são donos do poder, eles é quem decidem a vida das pessoas, é quem dizem no que você deve acreditar, não deixa você nem pensar. Leia a Bíblia, estuda a palavra e siga a palavra. E aqui eles dizem, vocês estão como esse povo aí analfabeto, que não sabe de nada, estão achando que só eles é quem podem entender a verdade. Mas deixa aqui, olha que redundância, né? Eles eram que estavam errando. Enquanto que o povo estava crendo, muitos estavam crendo em Jesus como Cristo, eles é quem estavam errando. Eles quando não estavam acreditando no Senhor. Eram eles que estavam pecando, eram eles que estavam falhando. Que coisa, hein? E aí termina o nosso texto. O próprio Nicodemos, coitado, tinha se encontrado com Jesus, estava crendo nele, teve coragem de abrir a boca, ele não foi covarde. Eram 71 pessoas, 71 homens, que faziam parte dessa cúpula aqui, esse sinédrio, dizia quem vivia e quem morria. São eles que vão crucificar o Senhor. E Nicodemos era um deles, e abriu a sua boca aqui corajosamente para dizer que eles estavam errando, querendo prender e matar Jesus, porque eles mesmos estavam infringindo a lei. Verso 51, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro
ouvi-lo, olha a pergunta de Nicodemos, e saber o que ele fez. Nicodemos, irmãos, está citando aqui Êxodo 23, 1, Deuteronômio 1, mas eu não quero ler com vocês por causa do tempo. E aí responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examine e verás que da Galileia não se levanta profeta. Estão se referindo ao texto que fala do Messias especificamente. E aí, a partir do verso 53, a gente estuda na semana que vem, está entre colchetes. Ok? Então, meus irmãos, que nós possamos buscar cada vez mais esse Deus que nós servimos e entender que as nossas vidas, elas foram transformadas pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos use para abençoar aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Esse Espírito é como um rio que flui do nosso interior. Para quem? Para aqueles que estão ao nosso redor. Então, que eu e você possamos ser essa vida que de nós flui esse rio para abençoar as outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém?